paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Mais um dia, vamos juntos, compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente aí na sua casa, com a sua família. E hoje nós vamos estar meditando aqui em Isaías, no capítulo 54. Apenas um versículo nós vamos estar meditando aqui na palavra do Senhor e vendo a grandeza que é essa palavra que o Senhor vem falar ao nosso coração. Desde já que você aí ouça e tão somente guarde no seu coração o que a palavra vem nos dar. Uma direção, uma alegria, saber que o nosso Deus, Ele é esse aqui, que está nos dando uma palavra tão poderosa, dada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Isaías 54, versículo 10, diz assim: embora os montes sejam sacudidos, e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Olha só, o quanto a palavra de Deus é poderosa, o que ela fala ao nosso coração. Aqui, quando diz, embora, quer dizer, tudo pode acontecer. Quando fala dessa forma, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. Quer dizer, o Senhor está falando ao nosso coração que tudo pode acontecer, mas que Ele contempla a nossa fé. É interessante que no Salmo 126 diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aqui, o que o Senhor vem falando nesta palavra, ainda que tudo aconteça, Ele, quando nós estamos em Deus, Ele concede essa paz no nosso coração. A palavra vem falando assim de uma forma e que nós recebamos no nosso coração, assim com a certeza, o próprio Deus falando que é dessa forma, quando a nossa fé está em Deus. E diz mais, e por que o Senhor fala dessa forma? E as colinas sejam removidas ainda, olha isso, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. Quer dizer que o Senhor, Ele, para aqueles, amados, que a sua fé está em Deus, o Senhor diz que tudo pode acontecer, mas a fidelidade dele é com aquele que obedece.
Então, quando eu vejo assim o Senhor falando dessa forma, nós precisamos acreditar, crer, que venha o que vier, Deus não vai nos abandonar. A fidelidade, aqui está falando da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, do consolo de Deus, que quando vem, a gente ouve uma palavra como essa, deixada nas Escrituras, nós estamos recebendo o consolo de Deus, o conforto ao nosso coração. E por que tudo isso? Para com você e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então, aqui o Senhor está trazendo ao nosso coração a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, embora muitas vezes não sejamos, mas Ele é fiel, Ele não muda, Ele é Deus. E aqui quando fala dessa forma, por que tudo isso, amado? Porque a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós temos uma aliança com Deus, algo muito forte, e que o Senhor nos dá essa direção, nos dá esse amor ao nosso coração para dizer que Ele se importa conosco. Então nós precisamos ter essa confiança de saber que nós servimos a um Deus grande, que nos ama. Não é porque estamos passando situações, não, Deus está contemplando. E Deus, ele vem falando de uma aliança de paz, daquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que vem de Deus. Por esta razão, nós precisamos ter no nosso coração, precisamos crer na fidelidade do nosso Deus. Porque aqui a palavra está falando conosco, com cada um de nós nessa noite. Está demonstrando o amor do Senhor ao nosso coração. O Senhor está dizendo que tudo pode acontecer, mas a sua fidelidade permanece para sempre. E é por essa razão que eu preciso estar em Deus, confiar em Deus, assim como está também lá em Josué, no capítulo 1. Qual a direção que o Senhor deu para Josué? Medita na palavra. E ainda está bem claro, foi deixado, medita na palavra, dia e noite, para que tudo vá bem. E eu vejo assim, todas as direções que a palavra de Deus vem ao nosso coração, é para nos ensinar a crer, a exercer a nossa fé, a crer na palavra. E o Senhor sempre vem para nos dar ânimo. Assim como ele aparece ali para Josué e fala, tem bom ânimo. E dá todas as direções, tudo. Toda a fala do Senhor ali com Josué
no capítulo 1, você é conhecedor desta palavra. Deus vem trazendo ânimo e dando a direção, como ele andar na presença de Deus. Trazendo promessas e já também a direção certa. Mas a direção é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir todos os mandamentos do Senhor. Obediência. E da mesma forma, o Senhor sempre traz ao nosso coração ânimo, assim como nós estamos meditando nesse versículo, somente esse versículo aqui em Isaías. Ele traz ao nosso coração o Senhor falando o tanto que Ele se importa conosco, o tanto que Ele nos ama. E nós precisamos receber e que você guarde essa direção que Deus está. Não importa o que está acontecendo aí. Deus diz que Ele é, que a sua fidelidade é para sempre. Ele é fiel. E Ele tão somente quer também ver no nosso coração fé, confiança. Amém? A nossa maneira de falar, que venha ser a cada dia pedir a Deus, até mesmo na nossa fala, falar palavras boas, palavras que venham edificar a nossa vida. Tudo isso nós vemos na palavra de Deus que nos ensina. Abrir a nossa boca para glorificar a Deus, agradecer a Deus, mesmo que estamos passando lutas, mas vamos agradecer, vamos falar palavras que venham edificar a nossa vida em Deus. Deus se agrada disso. E a confiança é isso, que o Senhor, Ele diz que Ele tem uma aliança de paz. Essa aliança de paz que vem trazer esperança ao nosso coração, segurança, escudo, fé, tudo isso nós temos nessa aliança que nós temos com o Senhor Jesus, que nós temos com a palavra de Deus que cada vez vem para nos dar a direção certa. E o Senhor é esse Deus que se importa conosco. É esse Deus que mesmo em momentos que achamos que já não temos mais esperança, Ele está olhando, chamando e dizendo que tem algo maior. Assim como o Senhor já nos deu palavra falando de Abraão, quando estava lá naquela tenda, sem nenhuma esperança, o Senhor chama ele e manda ele olhar para as estrelas, para o alto. Manda ele olhar, percorrer a terra. Por que o Senhor deixou tudo isso? Fez assim com Abraão, para que ele percorresse a terra, porque ali ele não tinha nenhuma esperança, mas o Senhor, Ele sempre nos manda olhar, falar palavras que venham trazer esperança ao nosso coração. E o Senhor nos manda olhar para Ele, porque é em Jesus que nós temos esperança,
da nossa salvação, de uma caminhada aqui. E o Senhor tão somente Ele nos chama para olhar para Ele e crer na direção que a palavra vem dando ao nosso coração. E que nessa noite você saiba que você tem uma aliança com Deus de paz, com esse Deus que se importa com você. Mesmo que você talvez está dizendo que nada acontece, tudo está do mesmo jeito, não. Nós temos uma aliança com o Senhor e Ele se importa contigo. Ele se importa e Ele é esse Deus que sempre vem para animar, para avivar a nossa fé. E nós precisamos também exercer a fé no nosso coração e saber que Deus, Ele tem todo o poder para mudar situações. E ainda aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vemos também o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18, eu vou estar meditando. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, mais uma vez, a palavra de Deus diz para nós que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Quer dizer, é por essa razão que nós precisamos receber a palavra no nosso coração. A palavra é Espírito. E esse Espírito tem que ter total liberdade. O Espírito Santo de Deus tem total liberdade de nos mover, nos dar a direção certa para andar aqui na terra. E nós só vamos alcançar o que essa palavra diz quando no nosso coração estiver a nossa aliança firme em Deus. E nós precisamos, é por essa razão que nós meditamos. O Senhor falando ali de aliança de paz, compromisso, vida com Deus. E aqui a palavra ainda vem também para trazer ao nosso coração a importância do Espírito Santo de Deus ter total liberdade, ter o domínio sobre a nossa vida. Aqui nós precisamos dar essa liberdade. Como assim? Uma vida com Deus, amados. Busca, confiança, dependência, oração, jejum. A palavra de Deus a cada dia nos levantando. Cada dia amanhecemos com sede da palavra. E o Senhor vem e nos fortalece, nos dá direção. E nós precisamos a cada dia receber mesmo.
e ter no nosso coração a alegria do Espírito Santo, assim como diz a palavra: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quer dizer, Jesus, como nós precisamos. Precisamos tanto do Espírito Santo a cada dia para nos guiar. Precisamos estar na dependência do Senhor. Não podemos nos afastar de Deus, amados. Essa é a direção da palavra. Porque a nossa vida, sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, amados, não tem razão. Nós vamos perdendo a fé. Mas quando nós nos apegamos à palavra, ela nos leva a exercer a fé. Ela nos leva a cada dia a despertar, a ter uma visão para algo maior, algo grande, precioso, que é Jesus Cristo. É por essa razão que nós não podemos tirar os olhos da palavra. Nós não podemos tirar assim, deixar passar, às vezes, não, isso não, vou deixar para depois, vou fazer essa oração depois. Não, amados, cada dia nós precisamos tirar tempo para orar. E eu vou falar uma coisa, não é fácil. Não é fácil você dizer, eu vou orar e não vem coisa assim mas aí você tem que, Deus me ajuda, em nome de Jesus, Espírito Santo, a tua palavra diz que eu necessito, que eu preciso, em nome de Jesus, Pai, me dá essa força, Deus, eu preciso orar. Muitas vezes, amados, nós precisamos pedir tanto isso para Deus, e precisamos nos derramar, parar num lugar, ter o nosso lugar de oração. Mas vem tantas coisas, não tenho tempo, a minha vida é assim. Não, amados, esse tempo que o Senhor tem nos dado é tempo para a igreja do Senhor despertar. É tempo para a igreja do Senhor buscar, se derramar na presença de Deus. Quando eu falo a igreja, somos nós, o povo de Deus aqui na terra. E o Senhor tem nos levado a vigiar, a orar, a despertar, a estar na dependência do Espírito Santo. Muitas vezes você pode estar ouvindo essa palavra e falar, mas eu não estou entendendo. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo tão somente para você: ore mais, busque mais, tire tempo para o reino, para as coisas de Deus, para a palavra. Eu não tenho tempo. Ore às madrugadas, peça força para Deus, o Espírito Santo desperta. Você pode até começar a colocar o despertador lá para acordar você para orar, mas quando for um dia, dois, no terceiro dia, tenha certeza que naquele horário, e se você pedir para Deus, não precisa nem despertar ali
o teu relógio, porque o Espírito Santo vai iluminar, te acordar naquela hora e você vai orar. Porque é maravilhoso quando você coloca propósito de oração no seu coração. Deus te dá força. Quando você começa a pedir para Ele, meu Deus, eu preciso, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Não tenho força, mas eu necessito de Ti, Senhor. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele te leva a orar, a interceder. E primeiramente, como eu sempre digo, comece a orar pela sua vida. Comece a agradecer a Deus e a orar pela sua vida. E logo mais, você vai ver que você vai estar intercedendo, orando, que você acha que não ia conseguir orar nem 15 minutos, você vai estar orando 1 hora. E não importa também se você orar 5 minutos, mas que a tua fala seja sincera com Deus, é maravilhoso. Deus quer isso de nós. Deus quer que a igreja do Senhor desperte para a oração. Deus quer que o seu povo desperte, porque nós precisamos. Nesse tempo que estamos vivendo agora, nós precisamos nos levantar em oração. E o nosso Deus, Ele diz aqui na sua palavra dessa forma: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito, aonde há o Espírito do Senhor. Se você tem no seu coração esse desejo, e você tem essa liberdade, tenha certeza que o mover de Deus, algo tão bom, vai te envolver. E você tem essa liberdade de buscar, de estar buscando o Espírito de Deus através da oração, Deus te iluminando, te dando graça no seu coração. Comece a falar, a pensar, declarar vitória na sua vida, através da oração, da sua fala com Deus. Comece a falar palavras boas. Lembre-se, você tem, em vez de você estar pensando algo que não é bom, que não vai dar certo, que está tudo errado, comece a declarar nessa fala da oração, comece a declarar que o Senhor pode, que tudo, pela fé você sabe que Deus está mudando tudo, que aquela situação ali, o Senhor está mudando, já mudou. Comece a declarar, como sempre o Espírito Santo traz isso ao nosso coração. Comece a falar coisas boas, a declarar vitória. Declare a vitória na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja o que for. Declare a vitória sobre aquela situação. É isso que o Senhor nos ensina, porque o Senhor sempre, Ele traz ânimo ao nosso coração, através da oração. Como a palavra diz que aonde há o Espírito de Deus há liberdade. E se o Espírito de Deus habita em você, você tem essa liberdade de falar,
de declarar e de falar assim com certeza que você não está sozinho, porque é pelo Espírito de Deus que está te movendo. Mas você precisa tirar tempo, buscar em Deus. E nunca é tarde. Não importa se você não tem feito isso, ou talvez você está deixando. O momento é agora. Desperta. Desperta porque Jesus está voltando. E a igreja do Senhor tem que estar pronta. A igreja do Senhor tem que vigiar, orar, perseverar, confiar até o fim. Amém, amados? Como a palavra de Deus diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos, com a face descoberta, quando nós nos derramamos diante do Senhor, sem nenhuma venda, sem não, falando tudo porque Deus nos conhece. Mas Ele quer tão somente que o nosso coração seja aberto, a nossa fala, a nossa confissão a Deus seja direta. Nós temos livre acesso, porque a palavra está bem clara. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, se eu tenho Deus no meu coração, eu tenho essa liberdade de me derramar sem nada, sem nenhum... isso aqui deu, não vou falar para Deus, não. Deus conhece, mas Ele quer que o nosso coração seja aberto, porque nós temos essa liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos o que, mas quando nós nos derramamos diante do Senhor, nós contemplamos a glória dele, o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo, como a palavra diz, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados, amados. Porque quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós nos arrependemos, há transformação na nossa vida, há mudança, há perdão no nosso coração. E é somente através da oração, amados. Você não vai, se você não orar, não pedir força para Deus, você não vai perdoar o seu irmão. Você não vai perdoar nem mesmo você de algumas coisas. Mas quando Deus coloca, quando você se derrama em oração diante do Senhor, Ele te dá essa força para você, te dá esse entendimento para você ter arrependimento, para que haja perdão, para que haja amor no seu coração, e você reconheça o seu erro, porque muitas vezes nós fazemos algo e nós não queremos dar o braço a torcer. O orgulho não nos deixa reconhecer que não deveria ter sido daquela forma. Nós vamos muitas vezes ficar quietinhos até, sem perdoar, sem dizer, meu irmão, eu errei mesmo. Falei isso para você aí, tudo isso, eu sei que te magoou.
mas eu estou aqui porque eu reconheço que eu errei. Me perdoe em nome de Jesus. Quando você chega a falar dessa forma, é porque você já se derramou na presença de Deus. E quando você abre o seu coração e o Espírito Santo te dá essa direção de ir lá, pedir perdão, se reconciliar, tudo isso aconteceu porque houve uma fala com Deus. Não é do nada que você vai chegar e perdoar, porque você é bonzinho. Não, é porque Deus derramou do seu amor. Deus derramou o amor dele no seu coração, para que você, através disso, se arrependa e peça perdão. E muitas vezes até mesmo você pode não ter feito nada, mas se houve algo que deixou você com o coração pesado, perdoe. Mesmo que você sabe. Ah, mas eu não fiz nada, vou pedir perdão para quê? Não, amados, para que haja paz. Porque a paz é importante. A paz vem do nosso Pai eterno. Como ele, quando andou aqui na terra, ele ensinou: a minha paz eu vos dou. Paz seja convosco. Várias passagens da Bíblia. Orem para que haja paz. A palavra de Deus nos ensina a orar pela nossa cidade, por todos os homens, para que haja paz, segurança. Tudo isso Deus nos leva, nos ensina na oração. Paz seja convosco. Então nós precisamos, como servo de Deus, ter paz com todos aqueles que nos rodeiam. Ah, irmã Cida, mas é tão difícil aquele lá, hein? Mas o Senhor nos ensina: a minha paz eu vos dou. E a paz do Senhor Jesus Cristo tem que haver dentro de nós para com os outros. É muito bom, gostoso a gente falar: a paz do Senhor, paz seja contigo, meu irmão. Mas essa paz que nós declaramos, ela precisa ser verdadeira e pura dentro do nosso coração. Não podemos só declarar a paz só de lábios. Precisamos pedir que o Senhor nos dê essa graça, que haja paz, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que traz amor no nosso coração, entendimento para amar o nosso próximo, entendimento para agir conforme o Espírito Santo de Deus, para que possamos então estar nessa palavra que diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa glória, de glória em glória, andando, aprendendo a cada dia, sendo transformados, mudados, regenerados. E essa glória que está falando aqui, para que venha acontecer com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito.
essa glória que nós precisamos, que vem do Espírito Santo, quando é derramado no nosso coração. E nós precisamos. E por essa razão o Senhor nos dá a palavra dessa forma, porque Ele quer nos ajudar e consolar grandemente o nosso coração. E como meditamos lá em Isaías, o Senhor diz que Ele se importa conosco. Ele diz que Ele é fiel. E nós precisamos tão somente andar e aprender cada dia que esse Deus que fala ao nosso coração, que diz que os montes e as colinas, tudo pode mudar, mas o seu amor permanece para sempre. A sua fidelidade, a sua aliança, porque Ele tem compaixão de nós. Quando nós perseveramos e temos uma vida com Deus. Então saiba que o Senhor Deus, Ele tem compaixão de nós. E Ele tem uma aliança. E nós temos essa aliança com o Senhor. E nós precisamos andar de glória em glória no Espírito de Deus. E que o Senhor fale mais e mais ao seu coração. Que o Senhor derrame esse amor, essa paz que excede todo o entendimento. E saiba que o Senhor, Ele se importa conosco. Que Ele prepara o nosso coração, assim como Ele preparou Josué ali. Ele diz, tem bom ânimo, eu sou contigo. E aí, com Abraão, quando estava tão triste lá, sozinho, sem nenhuma esperança, ele diz, ô meu filho, vem cá, olha para o alto, olha para mim. E ali ele deu a sua palavra. E da mesma forma, o Senhor, nesta noite, Ele nos dá esta palavra, porque Ele está nos dando ânimo. Ele está dizendo que tudo pode acontecer, mas Ele é o Deus que tem compaixão de nós. Ele é o Deus que tem uma aliança de paz com aqueles que confiam nele. E ainda a palavra diz que a cada dia, quando andamos com o Senhor, nós estamos andando em glória em glória. Andando de glória em glória, perseverando no Espírito de Deus, com esperança da salvação, da vida eterna. E o Senhor nos dá graça a cada dia. Por essa razão que nós ouvimos essa palavra e que ela venha falar mais, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais no seu coração. Então somente saiba que esse Deus que nós servimos é o Deus de aliança, o Deus de aliança eterna que nos ama. Amém? Porque Ele quer nos levar para os céus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você venha mais e mais perseverar e ter aliança com Deus. Fidelidade. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração, a sua vida. E seja um homem de oração, uma mulher de oração. Busque o reino. Busque. Tudo aqui passa, toda a correria desse mundo, tudo vai passar. Mas a nossa vida, o reino é eterno. A nossa vida com Deus é eternamente. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?